Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora nossa aula de português? Olha, a tia Vanessa quer que vocês abram o livro na página 174. Como hoje nós não vamos ter o Meet, a tia mudou um pouquinho a aula, tá? Para que vocês não tenham tanta dificuldade, né, de fazer as atividades sozinhos, né? E depois a gente vai retomar o que tá lá na página 168, que são as locuções verbais, tá? Essa parte a tia Vanessa vai explicar para vocês lá no Meet depois para que vocês entendam direitinho, belezinha? Então vamos hoje fazer um exercício de leitura. Vamos lá? Olha, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão abrir o livro na página 174, tá? Lá tá assim, ó, belas palavras. Ver a natureza. Essa página azulzinha aqui, ó. Tem um passarinho bem bonitinho, tá? Ó, página 174, tá? 174. Nesse capítulo, você lê uma entrevista e uma reportagem que tratavam da nossa relação com a natureza e das mudanças de postura que precisamos ter para tornar essa relação mais harmônica. Qual que foi essa entrevista que a gente viu? Aquela lá do Luciano, que falava que ele era ornitólogo, lembra? Que ele criou um projeto em que as pessoas podiam observar os pássaros. E a reportagem é essa que nós acabamos de trabalhar agora na segunda-feira, né? Que fala sobre as plantações e lugares inusitados, né? Desde os tetos até as águas do rio, por exemplo, em Nova York, né? A gente vê hortas urbanas muito grandes, né? Até aqui no Brasil mesmo, né? Já estão começando a fazer isso lá em São Paulo. Então, agora você vai ler um poema que também fala dessa relação entre o ser humano e a natureza. A voz que fala no poema descreve de forma poética aquilo que vê durante uma caminhada. Leia o texto e bom passeio. Então, eu quero que vocês leiam para mim, tá bom? Este poema de forma bem tranquila, tá? Mas bem expressiva, tá bom? Olha só, caminhada. Eu vinha aquela tarde pela terra, fria de sapos. O azul das pedras tinha cauda e canto. De um sarã espreitava meu rosto um passarinho, caracóis passeavam com róseos casacos ao sol, as mãos cresciam crespas para a água da ilha. Começaram de mim a abrir roseiras bravas, com as crinas a fugir rodavam cavalos, investindo os orvalhos ainda em carne. De meu rosto riam ribeiros, limpando da casa do vento os limos, no ar minha voz pisava. Compêndio para uso dos pássaros, de Manuel Barros. Quem é Manuel Barros? Vamos dar uma olhadinha? Aí do lado, na página 175. Olha, muito prazer, Manuel Barros. Manuel Barros tinha um nome mais longo, Manuel Wenceslau ou Venceslau Leite de Barros. Mas ele não gostava de coisas pomposas, chiques. E assim como fez com seu nome, fez com os poemas. Tornou tudo mais singelo, mais natural. Ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1916, em Cuiabá, no Mato Grosso. Até tentou ter um trabalho menos indefinível do que o de ser poeta, estudou direito para poder ser advogado, mas não deu muito certo. Até os 8 anos morou numa fazenda. Foi criado assim, no chão, no meio do sertão bravo. Conta. Vivia brincando com lagartixas, gafanhotos e sapos perto das lagoas. Então aí a gente já tem até um pouquinho daquilo que ele falou um pouquinho no poema, né? Depois foi morar em internatos religiosos, primeiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois na capital do Rio de Janeiro. Que contraste, né? Mas o que Manuel queria mesmo era fazer só poesia. Demorou até conseguir porque precisava sustentar a família. Aí um dia ele recebeu de herança uma fazenda. Trabalhou muitos anos lá.
Quando conseguiu juntar dinheiro suficiente, realizou seu sonho, escrever sempre. E não parou mais de escrever, de publicar e de ser amado pelas coisas que escrevia. Manuel morreu aos 97 anos em Campo Grande. Então, a gente vê aí o que tem nesse livro, né? Compêndio para uso dos pássaros, que a gente acabou de ler, uma dessas poesias que é a poesia Caminhada. Apesar do título complicado, Compêndio para uso dos pássaros é um livro que reúne todo o conhecimento necessário para viver, e essa ciência é bem simples, que é voar como pássaros. Para expressar esse conhecimento, o poeta desaprende a língua complicada dos adultos, pesca poeminhas na fala livre das crianças e experimenta a vida dos animais. Você brincou de mim que uma borboleta no meu dedo tinha sol? Como no caso de Caminhada, os versos do livro levam os adultos de volta à infância e mostram às crianças aquilo que elas já sabem viver em estado de poesia. Né? Então a gente vê aqui que às vezes as palavras da poesia não fazem tanto sentido, né? Mas quando a gente vai ver a biografia do autor, a gente consegue entender um pouco por que ele escreveu aquilo, né? Então, quando ele fala sobre pássaros, quando ele fala sobre a cor das pedras, fala sobre os raios do sol, né? Quando ele fala sobre os caracóis, quando ele fala aí sobre as roseiras bravas, né? A gente vê que tá tudo ali ligado com aquilo que ele viveu, né? Muito do que ele viveu ali na fazenda ou de sua infância, né? Brincando com esses animais. Então, eu quero muito que vocês leiam esse poema, Caminhada, tá bom? Faça uma leitura dele com os olhos, depois vocês vão treinar a leitura de novo e vocês vão gravar um videozinho para tia declamando esse poema, tá? Professora, eu tenho que decorar e eu posso declamar lendo? Pode declamar lendo, não tem problema não, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir um pouquinho o livro de vocês na página 176, tá? E tem um quadradinho, laranjadinho no seu livro, que fala assim, ó, vale a pena saber também. Você sabe o que é um saram? Também conhecido como gurrupiá? O saram é uma árvore do Pantanal brasileiro. Ela é encontrada nas margens dos rios e funciona como proteção às águas e serve como refúgio e alimento. Os animais que vivem em seu entorno. Assim como os poemas de Manuel Barros, o saram é uma árvore simples e ao mesmo tempo cheia de encantos. Então vocês podem ir lá no Google, colocar lá a palavrinha saram, né, para que vocês vejam a imagem dessa árvore lá do Pantanal, tá? Ó, nós temos aí algumas questõezinhas que depois a gente vai fazer, tá bom? Mas por hoje eu quero que vocês treinem a leitura do poema e gravem o videozinho pra ti, tá bom? Só isso. Então, pra hoje. Professora, mas é muito simples, é só ler. Não, você vai treinar a leitura. Quando você estiver seguro da sua leitura, você vai gravar um vídeo e vai mandar para mim. É uma atividade avaliativa, tá bom? Então, vou avaliar a leitura de vocês por esse poema, Caminhada, do Manuel de Barros, tá? Seja expressivo, eu vou ficar olhando no seu vídeo, né, como que tá os seus olhos, como que tá a sua expressão corporal, como que tá a impostação da sua voz. Então, não fica lendo assim com o livro assim, ó, tampadinho, não, tá? Capricha, tá bom? E eu vou estar avaliando aí a sua expressividade no ler o poema, tá bom? Beijinho pra vocês, até mais, tchau! Ai, não esquece, tá? Vai lá no Google e procura o que é o saram, tá bom? Tchau!